Ele é Wilson Fisk, ou o Rei do Crime, ou Kingpin, como preferir. A questão é que esse vilão sinistro voltou agora para o universo da Marvel na série Echo, e claro que vai também estar na série nova do Demolidor, Born Again. Neste vídeo eu vou te contar a história do surgimento dele, assim como alguns segredos sombrios e fatos fascinantes. Let's go? Oi pessoal, eu sou a Doutora Geek, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já contei pra vocês que Kingpin é um dos meus vilões favoritos. Por isso que ele foi escolhido para inaugurar a série nova do canal, Maldade Pura, onde em cada entrega eu vou falar sobre um vilão diferente. Então aproveita e deixa nos comentários qual vilão você gostaria que ganhe um episódio. Então, Wilson Fisk não é só mais um vilão qualquer não. Ele é muito complexo, e isso é o que mais gosto dele. Ele foi criado pelo mestre Stan Lee lá em 1967 para ser um inimigo do Homem-Aranha e fez sua estreia no número 50 do The Amazing Spider-Man. Wilson Fisk cresceu em Nova York, mais precisamente em Hell's Kitchen, que nem o Demolidor, no mesmo bairro. A infância dele foi super complicada. A família passava dificuldades e o pai, o Bill Fisk, era um babaca egocêntrico, abusador que maltratava a família, a esposa e o filho. E a coisa piorava quando enchia a cara, coisa que acontecia bastante seguido. A questão é que esse traste resolveu se candidatar para vereador de Nova York. E para poder financiar a sua campanha, não teve a brilhante ideia do que pedir um empréstimo nada menos que para Don Rigoletto, que era o chefão da máfia daquele momento, em troca de favores políticos, para depois, quando vencesse. Só que não aconteceu. Ele perdeu as eleições e a coisa ficou muito feia porque ele ficou devendo para a máfia. Então, a situação da família piorou porque os abusos só pioraram e ele maltratava, culpava o Wilson de ter perdido porque dizia que sua figura não ajudou na campanha política e tudo ficou muito feio. Como eu falei, os abusos não eram só físicos, mas também psicológicos. De fato, uma das torturas que mais afetou o Wilson era quando o pai o fazia sentar de frente para uma parede branca sem nada, para refletir sobre o seu futuro. Isso afetou tanto o Wilson que a gente conseguiu ver flashbacks disso tanto na série do Demolidor da Netflix como agora na série Echo. Mas Wilson não passava mal só na casa não. Ele também sofria bullying de outras crianças porque, claro, era um menino gordinho. Então viviam zoando dele na rua. Por isso que ele resolveu treinar, dar a volta por cima, treinar, praticar diferentes artes marciais. Aí foi que se apaixonou pelo sumô e assim conseguir se defender. E foi nessa época, numa noite bem tensa, que o Wilson estava ouvindo o pai bater na mãe dele. Aí ele não aguentou, pegou um martelo e deu um fim no pai. Ele tinha apenas 12 anos. A gente conseguiu ver isso lá na série do Demolidor da Netflix. E um pouquinho agora na série Echo também, trouxeram alguns pequenos flashbacks. Mas nos quadrinhos foi pior, ele mostrou uma crueldade bem maior, porque não só matou o pai de marteladas, mas também torturou ele muito tempo antes de matá-lo. Tenso! E o fato curioso de tudo isso é que a mãe do Wilson ajudou ele a sumir com o corpo. E como o Bill devia dinheiro para a máfia, pareceu que tinha fugido, então ficou perfeito. Toda essa série de acontecimentos, sem dúvida, foi moldando em quem se tornaria o Wilson Fisk. Quando Wilson tinha apenas 15 anos, ele usou toda aquela força que conseguiu treinando para convencer aqueles antigos inimigos que faziam bullying nele a se unir a ele e formarem uma gangue. E foi com tanto sucesso que aqueles amigos o começaram a respeitar tanto que foram quem deram o apelido e aí nasceu o Rei do Crime. Ele virou tão relevante naquele submundo que virou mão direita daquele Don Rigoletto, o cara que emprestou dinheiro para o pai dele. Depois de um tempo que ele passou sendo a mão direita do chefe da máfia, onde com certeza Fisk usou para se aprimorar e aprender sobre os negócios do submundo, Fisk matou o chefão daquele momento e simplesmente assumiu o território da máfia, do crime organizado, e se tornou o novo rei do crime. A gente conhece bem sua aparência, um cara enorme, careca, sempre vestido impecável, com ternos preferentemente brancos, feitos de Kevlar, gravata e uma bengala, que também é uma arma muito poderosa, conhecida como o bastão obliterador.
No seu novo papel, Fisk se desempenhava como um homem de negócios perfeito, fazendo doações para caridade, se mostrando como um homem generoso, usando essa imagem de filântropo como fachada. É essa inteligência superior o que mais me fascina de Fisk. Ele conseguiu superar a sua vida medíocre e apreciar realmente a cultura, a música, a arte. Ele até se formou em ciências políticas e cultivou um bom gosto excepcional. E ele também é fluente em vários idiomas, como japonês, espanhol, francês, russo, mandarim e vários outros. E é isso que eu chamo de superação, porque todos concordamos que dinheiro nem sempre vem acompanhado de bom gosto e cultura, né? Ele é um gênio criminoso e um planejador altamente qualificado. A sua inteligência o permite fazer-se encaixar em articulações sociais e políticas, o que faz que ele consiga aumentar o seu networking, as suas conexões políticas, para assim aumentar o seu poder. E a gente sabe que um criminoso com poder não é brincadeira. Ele controla negócios lícitos e sujos como ninguém. O Fisk é um monstro em planejamento e organização. E também é um estrategista social. Ele consegue manipular pessoas de uma maneira impressionante. Ele emprega numerosos cientistas, capangas e até super-humanos. Quase todos muito fiéis a eles. Alguns devido à dedicação, outros ao medo ou outros a ambos. Ele é quase compulsivo e tem uma certa fobia social. Até poderíamos dizer que ele tem toque, porque o rei do crime odeia quando as coisas saem do seu cotidiano e quando não acontecem do jeito que ele queria. E olha só, o rei do crime não é gordo não. Todo esse corpo que a gente vê é uma musculatura enorme, gigante, quase que impossível para um ser humano, tá? Mas ele é muito ágil. Lembra que ele treinou, ele é experto em diferentes artes marciais, sobretudo judô e sumô. E também em luta corpo a corpo, com e sem armas. E apesar de não ter superpoderes, ele tem uma força e resistência física aparentemente impossíveis para um ser humano normal. Ele consegue quebrar ossos com as mãos, esmagar crânios, arremessar pessoas por uma sala e até derrubar paredes com socos. Mas, mesmo com todas as maldades, o Fisk lá no fundo tem coração. A Vanessa, que a gente conheceu lá na série do Demolidor da Netflix, é o ponto fraco dele. É ela, é esse relacionamento que faz a gente enxergar um lado humano no meio de tanta maldade. Nos quadrinhos, o Fisk e a Vanessa têm um filho, o Richard, que foi criado e viveu quase toda a vida em Japão, que foi o jeito que o pai fez de ocultar a sua vida criminosa. Aí ele só ficou sabendo dessa dupla vida do pai quando ele estava na faculdade. Ficou tão indignado que fingiu sua própria morte e também se fingiu ser um chefe de uma gangue rival para derrotar o pai e tomar o lugar dele. Wilson também teve outro filho de uma relação extramatrimonial que no futuro também o traiu. No mundo dos HQs, o personagem do Rei do Crime está muito mais desenvolvido do que a gente viu até agora nas séries. Ele participou de diferentes arcos de histórias. Para ter uma ideia, ele se enfrentou de igual a igual ao Capitão América, a Spider-Man, nos X-Men, The Punisher, Daredevil, e foram lutas bem de igual a igual. E não só a força física é o que sobressai no Wilson Fisk. Lembra o Killgrave, aquele vilão que consegue dominar a mente das pessoas, que ele apareceu na série de Jessica Jones, lá da Netflix? Bom, ele não conseguiu dominar a mente do Wilson Fisk. Então o cara é muito poderoso. Mas tudo indica que a Marvel tem grandes planos para o Rei do Crime nesse novo arco do MCU, que a gente já viu na cena pós-crédito da Echo, que o Rei do Crime vai se tornar prefeito de Nova York. Esse é um arco que já existe nos quadrinhos, e o que aconteceu foi que ele, como prefeito, promulgou uma lei que torna todos os vigilantes, nomeia, aliás, todos os vigilantes criminosos. Imagina isso como afeta o Demolidor, Spider-Man e outros. E não sabemos, nos quadrinhos tem a ver, não sabemos se aqui no MCU vai ter alguma ligação com os Thunderbolts, que é um filme que já está em produção e vai sair o ano que vem. É por isso que eu gosto tanto desse vilão, porque ele é completamente humano e suas habilidades estão baseadas na inteligência, na superação e na persistência.
Claro que ele podia ter escolhido se superar e não ir para o lado do crime, mas eu não vou tirar o mérito do Fisk. E bom para nós, né? Porque ele é um vilão que dá gosto de enfrentar. Agora quero que você me conte o que acha do Rei do Crime. Quais são os planos que você pensa que a Marvel tem para ele? Eu acho e espero que seja algo grande. E também aproveita, não esquece de me contar aqui nos comentários qual é o seu vilão favorito e por quê. E já aproveita que está aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos, quem sabe tem algum outro que você curta, já aproveita, se inscreve no canal, me dá aquela força que eu prometo trazer cada vez melhor conteúdo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.